Eles disseram que era liberdade, mas esqueceram de avisar que toda liberdade tem um preço. E às vezes, esse preço é a sua alma. Hoje, você vai descobrir como a promessa dourada das criptomoedas vendida como a saída perfeita do sistema pode ser, na verdade, a armadilha digital mais sedutora e perigosa dos nossos tempos. Um convite camuflado, envolto em esperança, que leva direto ao abismo. Tudo começou com uma promessa. Você deve se lembrar: descentralização, liberdade financeira, independência dos bancos, você no controle do seu próprio dinheiro. Era como se alguém tivesse, finalmente, criado a chave para abrir a cela onde fomos trancados há décadas. E foi assim que Lucas, 26 anos, desempregado, cansado de olhar o saldo negativo no aplicativo do banco, caiu de cabeça. Não era só sobre ganhar dinheiro, era sobre dignidade, sobre sair do quarto onde a mãe reclamava das contas, sobre não ter que ouvir mais um currículo recusado. E foi aí, entre vídeos motivacionais, fóruns entupidos de promessas e uma comunidade que vibrava como uma seita, que ele tomou a decisão: pegar um empréstimo, investir tudo em Bitcoin e esperar o milagre. E o milagre veio. Em questão de semanas, o valor duplicou, depois triplicou. Ele assistia, em tempo real, o número na tela se transformar em algo que parecia um sonho. Eu venci, ele pensou, eu sou livre. Era como se Deus, o universo ou o algoritmo estivessem, finalmente, do lado dele, e ele não estava sozinho. Milhares faziam o mesmo, jovens em favelas, em repúblicas estudantis, em salas de estar silenciosas. Todos acreditando que estavam surfando na crista da revolução. Mas o que ninguém falava era sobre quem criou o mar onde eles estavam surfando. O rosto da liberdade tinha código-fonte aberto, sim. Mas o que estava por trás da promessa não era claro. Quem realmente movia as cordas? Quem controlava os mercados? E por que, de repente, todo mundo, até grandes bancos, governos e mega-empresas, passou a apoiar a mesma revolução que, supostamente, os destruiria? Mas Lucas não pensava nisso. Ele estava cego, cego pelo brilho do saldo na carteira digital, pela sensação de vencer um sistema que o esmagou desde o nascimento, e é aí que mora o veneno. Não há prisão mais segura do que aquela que você acredita ser a saída. Quando o sistema quer te capturar, ele não bate na porta com algemas, ele te oferece liberdade, te oferece escolha, te oferece a ilusão do controle. Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar se aquilo que você chama de liberdade financeira não é só um novo nome da mesma coleira? E se o sistema nunca perdeu o controle? E se, desde o início, tudo foi desenhado para te fazer correr em direção ao abismo com um sorriso no rosto? A história de Lucas é real, mas ela também é a história de milhares. Talvez seja a sua, e se você ainda não mergulhou nesse universo, talvez seja sorte, ou talvez só esteja na fila, porque quando o dinheiro vira código, o controle também muda de forma. E a linha entre a libertação e o enforcamento digital é muito mais fina do que você imagina. Agora me diz, você ainda acredita que está no controle? Comenta aqui embaixo. Criptomoedas são liberdade ou a nova prisão do século? Eu quero ler a sua verdade, antes que ela também seja deletada. Liberdade é uma palavra perigosa. E quanto mais alto ela é gritada, mais você deveria desconfiar de quem está com o megafone na mão. Enquanto os olhos de milhões estavam fixos nos gráficos subindo, algo se movia nos bastidores, silencioso, invisível, inevitável. A tecnologia que prometia entregar o controle ao povo, pouco a pouco, era absorvida por aqueles que sempre estiveram no topo da cadeia alimentar. Blockchain, um conceito revolucionário, imutável, público, seguro, mas quem escreve o código? Quem atualiza o protocolo? Quem decide quais moedas serão promovidas, listadas, valorizadas, e quais serão enterradas vivas no esquecimento digital? Enquanto investidores comuns celebravam cada all-time high, grandes corporações já estavam comprando não as moedas, mas as estruturas, controlando as exchanges, influenciando os validadores, subornando comissões regulatórias. A mesma elite financeira que supostamente seria destruída pela revolução cripto, já estava de volta ao topo, com mais poder, menos regras. E agora sem fronteiras, é aí que a ilusão começa a rachar, porque descentralizado não é sinônimo de desgovernado. Não quando os maiores detentores de tokens estão em salas fechadas, com acesso a informações privilegiadas e alianças que jamais serão públicas. E a blockchain, apesar de transparente, não é neutra, cada linha de código é escrita por alguém,
Cada hard fork é decidido por um grupo, cada inovação passa por um funil de interesses. O discurso era claro: você não precisa confiar em bancos, nem em governos, a blockchain cuida de tudo. Mas o que eles não diziam é que, no fim das contas, alguém sempre cuida da blockchain. E esse alguém não somos nós. Eles não tomaram o poder à força, eles esperaram a gente abrir a porta, e nós abrimos, com um sorriso no rosto, acreditando que era liberdade. Porque o novo sistema não chegou com tanques ou decretos. Chegou em forma de app, de white paper, de promessas doces, de palavras como autonomia, transparência, futuro, mas era só a velha estrutura, com uma nova pele, e dessa vez, você nem percebe que está preso. Porque não há correntes, a corrente é o próprio código. No início, tudo parecia perfeito. A sensação de controle, os lucros fáceis, o discurso da revolução. Mas toda bolha nasce com o som da euforia, e estoura no silêncio do desespero. Quando o mercado começou a sangrar, ninguém avisou, os mesmos que gritavam hold. Desapareceram. As plataformas que garantiam segurança congelaram saques. As promessas viraram páginas fora do ar. E então veio o pânico. Não era só a perda do dinheiro, era a perda da fé. Aquela fé que tantos depositaram em códigos, em protocolos, em comunidades que pareciam inabaláveis, se esfarelou diante do colapso. Stablecoins que deveriam ser estáveis simplesmente sumiram do mapa. Projetos inteiros ruíram como castelos de areia. Fundadores sumiram, executivos foram presos, e os investidores ficaram sozinhos, sem suporte, sem respostas, sem nada. O que era vendido como porto seguro contra a corrupção dos bancos, virou uma tempestade ainda mais brutal. E você já reparou? Nas crises, sempre são os pequenos que quebram. Os grandes, de alguma forma, sempre saem maiores, porque o jogo nunca foi justo. A blockchain não salvou ninguém da ganância, só a empacotou num novo formato. E enquanto você tentava entender onde errou, os mesmos que criaram o terreno da sua queda, já estavam construindo o próximo ciclo, com outro nome. Outro símbolo, outro hype, e você, vai entrar de novo? Vai cair no mesmo buraco, mas chamá-lo de túnel da liberdade? Comenta aqui embaixo. Você acredita que as quedas no mercado cripto são naturais, ou manipuladas por mãos invisíveis? Sua opinião pode acordar alguém, ou confirmar que estamos todos dormindo. Lucas tentou sair, depois do colapso, das perdas, das noites em claro, ele decidiu abandonar tudo. Desinstalou os aplicativos, apagou as contas nas exchanges, jurou nunca mais tocar naquele dinheiro invisível, voltar ao real, ao físico, ao controle manual, era o plano. Mas aí veio o baque. Ao tentar pagar um boleto atrasado, percebeu que seu CPF estava travado por movimentações incompatíveis com o perfil, abriu o aplicativo do banco, conta suspensa temporariamente, ligou para a central, disseram que era procedimento padrão, que os algoritmos apontaram comportamento suspeito. Comportamento suspeito, a nova sentença invisível. Lucas começou a notar os rastros, toda transação deixava uma impressão digital. A transferência cripto que ele fez há 2 anos, aquela que achava ser privada, havia sido associada ao seu número de celular, depois ao seu e-mail, depois à sua identidade. Cada passo no mundo digital agora carregava uma sombra que ele não conseguia apagar, e não era só o dinheiro, era a localização, o horário, o produto que ele comprou, a moeda que usou, o valor convertido, a origem, o destino. E se antes ele achava que o dinheiro físico era opressivo, agora entendia que o dinheiro digital não apenas observava, ele julgava. E esse julgamento era silencioso, automático, frio, não havia juiz, não havia apelação. Havia apenas um código que decidia se ele era confiável. Lucas começou a se perguntar se a liberdade alguma vez existiu, ou se o que ele viveu foi só a transição de uma coleira visível para uma digital. Uma coleira sem toque, mas que apertava do mesmo jeito, ou pior, com mais precisão, porque agora, o que você compra define quem você é, o lugar onde você esteve determina se você merece crédito. O tempo que você passou sem movimentar sua conta se transforma num alerta para um sistema que não dorme. Não existe mais dinheiro, existe você como moeda, e cada passo é precificado. Lucas já não dormia, os olhos fundos refletiam a tela do notebook, queimar de madrugada após madrugada tentando entender onde tudo deu errado. Não era só o dinheiro perdido, era algo mais profundo, mais insidioso, era a sensação de ter sido usado. Durante meses, ele acreditou que fazia parte de algo maior,
que estava ajudando a construir o futuro, que era um dos despertos. Mas agora via o espelho quebrado da realidade refletindo um rosto cansado, desconfiado, traído. Ele tentou avisar, escreveu em fóruns. Postou vídeos com desabafos, análises, alertas, mas ninguém queria ouvir. Era como tentar gritar no meio de um culto, enquanto todos dançam hipnotizados pelo som da próxima moeda promissora. Você só está amargo porque perdeu dinheiro. Você não entende a tecnologia. Você não fez a gestão de risco. As vozes eram as mesmas, a programação havia sido perfeita, transformaram a vítima em culpado. Lucas parou de tentar. Começou a andar mais, olhar para o mundo físico, sentir o peso das coisas que ainda não haviam sido digitalizadas, mas até isso parecia um luxo. As câmeras da rua o seguiam. Seu celular piscava com notificações de bancos oferecendo contas digitais, cashback em criptomoeda, carteira inteligente com inteligência artificial. O sistema não queria deixá-lo ir, e talvez nunca tivesse deixado. Foi numa noite chuvosa que ele entendeu. Sentado em silêncio, com a janela aberta, ouvindo o som da cidade pulsar como uma máquina viva, ele sussurrou para si mesmo: eu não saí do sistema. Eu apenas entrei mais fundo. E aí, caiu a ficha. A verdadeira armadilha nunca foi o colapso, foi o caminho. A jornada cuidadosamente construída para parecer sua, quando nunca foi. A liberdade que, no fundo, era só um roteiro pré-escrito com finais alternativos, todos controlados. Lucas desligou os aparelhos, não por fuga, mas por sanidade. Porque às vezes, sobreviver é aceitar que não dá mais para vencer um jogo onde até o tabuleiro foi hackeado. Ele desapareceu, ninguém sabe onde foi parar. Alguns dizem que mora em uma comunidade isolada, sem internet. Outros juram que ele voltou, mas com outro nome, outra identidade digital. Ou talvez, nunca tenha existido. Talvez Lucas seja só o reflexo do que todos nós seremos, se continuarmos acreditando que liberdade é algo que se pode comprar. Eles nos disseram que era o futuro, mas esqueceram de dizer que no futuro, o controle viria com algemas, viria com termos de uso, com contratos que ninguém lê, com cliques que parecem decisões, mas já foram programados. Você percebe? A liberdade que tanto prometeram nunca foi para você, foi uma isca. Uma ilusão que nos fez correr com vontade para dentro de uma jaula de vidro, onde tudo é transparente, menos quem segura a chave. Você acha mesmo que está livre? Quando cada passo que dá é rastreado, cada moeda que usa é registrada. Cada escolha é pré-aprovada por um sistema que você nunca viu, mas que te vê o tempo inteiro. Lucas não foi o primeiro. E não será o último. Porque enquanto continuarmos confundindo autonomia com aplicativos, e revolução com lucros fáceis, estaremos apenas trocando de dono. A coleira agora é invisível, mas ela ainda está no seu pescoço. E agora eu te pergunto: você ainda acredita que é o dono do seu próprio dinheiro? Ou será que só está cumprindo o próximo script, escrito por alguém que você nunca vai conhecer? Deixe seu comentário aqui embaixo. Você acha que as criptomoedas são uma revolução libertadora ou a armadilha mais brilhante já criada? Se esse vídeo te fez pensar, se alguma parte tocou em algo que você também sentiu, se inscreva no canal. Porque a verdade, às vezes, precisa ser dita no escuro. E aqui, a luz é baixa, mas a visão é profunda.